Boa noite a vocês, a paz do Senhor. Eu, Rodolfo Godoy, gostaria de trazer a você, nessa tarde, um pouco da história de Esdras. Esdras nos dá um ensinamento importante sobre a reconstrução do templo. Então, eu queria que você ouvisse um pouco a introdução do livro de Esdras. Esdras faz parte da história sequencial dos judeus, escrita depois do seu exílio, que consiste em 1º e 2º Crônicas. Esdras e Neemias. No Antigo Testamento hebraico, Esdras e Neemias formavam originalmente um só livro. E, de igual modo, 1º e 2ª Crônicas. Os eruditos bíblicos entendem que a inspirada história contida nesses livros provinha de um só autor. Embora não haja menção do autor em nenhuma parte da Bíblia, quase todos os autores antigos judeus e cristãos, bem como muitos eruditos contemporâneos, concluem que esse autor foi Esdras, o sacerdote e escriba. Para mais pormenores sobre Esdras como autor, a gente precisa dar uma olhada na introdução de 1ª Crônicas. Mas, qual que é o propósito, deste livro? Esse livro foi escrito para demonstrar a providência e fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do exílio em Babilônia. Deus moveu os corações de 3 diferentes reis persas para ajudarem o povo de Deus a regressar à pátria, a repovoar Jerusalém e a reedificar o templo. E também proveu líderes espirituais capazes para conduzir esse remanescente que retornava. É um avivamento espiritual no culto a Deus, na dedicação à palavra divina e no arrependimento por causa da infidelidade do povo. Então, já conseguimos dar uma introdução de que o povo de Israel ficou cativo da Babilônia por 70 anos. E Deus mesmo. Deus, então, coloca no coração desses reis ali, para enviar novamente o povo de Israel para adorar em Jerusalém. Sabemos que o templo estava destruído. Sabemos que o templo fora massacrado por terríveis guerras que aconteceram ali e que realmente deixou o templo em ruínas. Para se cumprir, então, a profecia de Jeremias. Jeremias já havia predito que os judeus permaneceriam no cativeiro no país da Babilônia por 70 anos, para então voltar a Judá. Isso está em Jeremias 25:11, depois 12. Então pode-se calcular o cativeiro de 70 anos, a partir da primeira leva de cativos, que aconteceu em 605 antes de Cristo. Esdras, então, ele é enviado para reconstruir a cidade. Para trazer e também toda a história do povo de Israel que não podia ser esquecida. Nós percebemos no livro de Esdras toda a lista daqueles que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel no capítulo 2 de Esdras. Eu quero dizer para você, irmão, é tempo de reconstruir a cidade. É tempo de trazer novamente a nossa história. A história, o plano, a promessa de Jesus. E toda a Bíblia descreve, então, que é necessário renovação, é necessário reconstruir. E eu quero trazer isso para o lado espiritual. Vivemos um tempo de muita distância da palavra de Deus. E também de mistura, se mistura muito a palavra de Deus
e é santa, pura e poderosa, se mistura essa palavra com as coisas ímpias e impuras e profanas. Isso está tão enraizado no meio das religiões. Religiões que se dizem até cristãs, que se dominam religiões, se dominam igrejas de Cristo, mas que no conteúdo bíblico, no conteúdo das suas doutrinas, nós percebemos uma mistura de coisas santas e profanas. E por estar há muito tempo se enraizando, se infiltrando no meio do povo, as novas gerações, muitas delas não estão conseguindo discernir o que é certo e o que é errado. Então nós estamos vendo comunidades inteiras que vivem uma religiosidade até fervorosa, que fazem uso da palavra, mas que não conseguem discernir, não conseguem diferenciar a vontade de Deus. Eu queria ler aqui no próprio livro de Esdras, capítulo 4, algo importante para a gente. E diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém, Zorobabel, Jeshua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos a casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O que está dizendo aqui, meus amados? Justamente que todos os fiéis, os crentes em Deus, sempre sofrerão oposição, alguma oposição da parte dos ímpios. Os justos que proclamam a verdade, dependem inteiramente de Deus, devem responder a essas ameaças com oração constante e fé sincera. Qual era a proposta daquele povo que era idólatra? Que adorava outros deuses? Veja, os inimigos de Deus, e provavelmente samaritanos, e a gente pode ver isso em 2 Reis, capítulo 17, 24 a 34, procuraram se infiltrar entre os judeus e interromper a construção do templo. Fingiram união e hipocritamente ofereceram ajuda num trabalho conjunto para o progresso da obra de Deus. Primeiro, eles eram os inimigos de Judá. Afirmavam que adoravam ao Senhor Deus e que sacrificavam a Ele, igualmente como os judeus. Entretanto, tinham seus próprios deuses e não aceitavam a palavra de Deus escrita como autoridade suprema para o seu povo. Essa oferta enganosa de ajuda era um sinistro complô para subverter a fé e dedicação do remanescente que voltaram. As Escrituras advertem que Satanás procurará perverter a mensagem de Deus e arruinar o santo remanescente, mediante ofertas de cooperação da parte de falsos crentes que não são leais à inspirada revelação da palavra de Deus. E mais, a unidade que entre os que adoram ao Senhor é um importante ensino bíblico, mas essa unidade deve se basear na fé sincera, na justiça obediente e na verdade revelada por Deus. Então, meus amados, como diz no versículo 3, não convém que vós e nós. Veja, Zorobabel e Jeshua recusaram-se a associar-se ao povo da terra, pois os israelitas viviam segundo os princípios bíblicos da separação da idolatria e do comprometimento com o mundo. Essa recusa de aceitar uma religião mista levou a oposição e perseguição contra os fiéis de Deus.
Os adversários desanimaram o povo fiel por meio de intimidação, ameaça e deturpação das intenções dos fiéis. Veja que não dá para a gente misturar. Nós não podemos. Haverá perseguição, haverá intimidação, mas nós não podemos misturar. Se você está numa comunidade onde você faz uso da palavra de Deus e uma série de outros ensinamentos deturpam a palavra de Deus, se você consegue detectar isso, irmão, isso precisa ser rompido, precisa haver uma cisão, um corte, não pode misturar. Mesmo que você diga assim, não, mas eu não frequento essas coisas, eu não faço parte, mas você está junto e não denuncia, meu amado. Estou dizendo porque sempre aconteceu assim. E a tática de Satanás nos últimos dias é justamente essa, é te enganar. É dizer que você pode ler a palavra, pode fazer as suas orações, mas que não há necessidade da radicalidade. Você pode adorar o Deus, mas você pode adorar também a erotização, a falta de seguimento, de doutrina. Sabe? Você pode adorar a Deus, mas também você pode curtir, você pode também ter uma vida desregrada na área da sexualidade. Você pode beber, fumar. Você pode viver uma vida totalmente arbitrária à vontade de Deus, se você tem seus momentos de oração. E nesse momento eu quero entregar você a Deus e pedir ao Senhor que dê sabedoria e entendimento para que nós possamos ter o discernimento e viver só para Deus. Que esse tópico da palavra de Deus possa alimentar o seu coração e te trazer uma decisão de seguir somente ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, dê sabedoria, para que a minha e a sua oração não seja uma oração de tolo. Oramos, mas a nossa vida não anda de acordo com a nossa oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.